Chegou? Bom dia. Bom dia. Bom dia. É com satisfação que apresentamos hoje a Hora da Matemática, o professor Sérgio Leandro Nascimento Guedes. E vai falar, aqui a palestra, né? Problemas em aberto envolvendo matemática elementar. Bom, o professor Sérgio nasceu em Ceilândia. Você sabe onde é Ceilândia? Sei lá. Pode olhar aí no celular. Ceilândia, onde fica, sabe? Brasília é uma cidade satélite de Ceilândia. Tem uma música do Legião Federal. Ué, Tem uma música do Legião aqui. Na Ceilândia, em frente à ótica. Nossa, pode crer, mano. Mas Brasília é cidade satélite de Ceilândia. Certo? Não, Brasília está satélite. É grande Ceilândia. Fica na grande Ceilândia. Bom, o Sérgio estudou, não sei, Ceilândia, desde foi na cidade vizinha. Desde o ensino fundamental e médio, com esse da quinta ao oitavo, você tem uma bolsa de estudo em escola particular, né? Colégio Marista. Marista, e depois do ensino médio, escola pública. Acabou a bolsa, aí eu voltei para a escola pública. A graduação ele fez na UNB, Universidade de Brasília, bacharelado em matemática, e durante a graduação ele foi bolsista PET, certo? E depois o mestrado ele fez na UNB, também lá, Universidade de Brasília, já em análise. Isso, funções diferenciais. Aí falou, não, agora eu quero sair daqui, vou para Campinas, vou para São Paulo, vou para outro país. Né? E fez o doutorado na Unicamp, também em equações diferenciais. E já fez também pós-doutorado na Unicamp. Ele foi contratado aqui no IBIUS em 2013. Então está 3 anos, está no comecinho. Isso. Fala assim, tem uma geração no departamento que vai para o prédio novo. O Sérgio, Márcio e outros, né? E os futuros professores aí. Sabe o prédio novo da matemática, vocês conhecem, né? Isso, vocês conhecem, vai mudar para lá um dia. Né? Então, o pessoal Sérgio é dos jovens que vão para o prédio novo. Eu acho que eu não vou mudar para o prédio novo, acho que não. Vou lá visitar os colegas. Né? Bom, o Sérgio aqui está atuando na graduação, na pós-graduação, orientando iniciação científica, no mestrado e está orientando o doutorado também. E é isso, né? Agradeço. O time de futebol ele escolheu bem, é o Vasco da Gama. Não está numa fase boa, mas... Nos anos 90 estava bom. Estava bom, era um grande time. É o meu time do Rio também. Eu tenho um time do Rio de Janeiro, que é o Vasco. Só que o Vasco eu escolhi, né? Palmeiras é aquela coisa que surgiu, né? Que a gente não sabe explicar. O Vasco eu escolhi, porque eu encontrei um vascaíno aqui, que vem da região lá do Distrito Federal. Esse Brasil é muito interessante. Esperar que o Sérgio, que tem assim, pai, que vem do Maranhão, mãe de Minas, que ele fique em Rio Preto. Bem espalhado a família. Que vem do interior aqui de São Paulo, né? E fica em Rio Preto assim, e toca o curso de matemática, né? Cada vez melhor. Obrigado pela presença. Eu agradeço. Tá? Vamos ver os problemas em aberto. Vamos lá. Agradecer então ao Hermes aí, pelas palavras. Estava devendo, né? Vi. Ano passado, né? Mas eu tava, mas não falha. O Márcio vai animar hoje, viu, Sérgio? Aí eu pensei num tema assim que seja legal e bem geral, assim, mais tranquilo para explicar também. Essa ideia surgiu de uma conversa que eu estava com um amigo meu no ano passado, eu estava no bar, bebendo, conversando, por que pareça, sobre matemática. Falando O matemática. pessoal das mesas do lado estava achando estranho, mas a gente conversando sobre problemas, ele falando sobre a tese dele, que está com dificuldade e tal. E a gente estava tentando achar coisas que a gente tinha interesse em comum. E acabava que ele estava atendendo
problemas mais que sejam simples de entender. Já que a gente não tem um conhecimento muito abrangente, né? A gente está fazendo coisas simples de entender, mas difíceis de resolver. Problemas simples de formular e muito difíceis, ou até impossíveis de resolver. Então daí que surgiu essa ideia. Aí depois eu comecei a pesquisar na internet e tem muita, mas muita coisa sobre isso, tá? Muito. Eu vou falar aqui não é 0,1% dos problemas. Então pode ter problema preferido de vocês que não vai estar aqui. Ah, mas eu conheço aquele. Já falaram da conjectura de Goldbach, por exemplo, que é um problema simples de explicar e muito difícil. Não está aqui. É muito conhecido, então tem. Mas como vocês podem esperar, a maioria dos problemas vai ter a ver com teoria dos números. Né? São as primeiras operações que a gente aprende, né? Somar, dividir, fatorar, multiplicar. Então, a maioria dos problemas que são simples estão relacionados com teoria dos números. Então, eu vou falar sobre isso aqui, né? Dividir algumas sessões. Vou falar de problemas em aberto, problema famoso, conjectura de Collatz, conjectura que eu traduzi como atleta solitário, e os números de Ramsey. Vamos lá. Primeiro, né? A pergunta: o que é um problema em aberto? Quem está estudando análise não é que é um problema em aberto, né? Não tem nada a ver com isso. O que é um problema em aberto? Vocês sabem, né? É um problema que foi bem formulado, né? A gente pode até discutir o que é isso, mas foi bem formulado e para o qual ainda não existe uma solução. Tá? E aí tem problemas em aberto que envolvem coisas bem simples, né? Que é o tema que eu vou tentar explorar aqui. Tá bom. Quais são os mais famosos, na minha opinião? São os problemas de Hilbert. Quem conhece a história, né? Claro que antes de Hilbert, antes desses problemas do milênio, tinham vários. Né? Mas os problemas de Hilbert foram os problemas que esse matemático lançou no início do século passado. Que eram os problemas que ele achava que iam deixar os matemáticos ocupados pelos próximos 100 anos, né? Ou mais. Né? E que iriam ajudar o desenvolvimento da matemática em geral. Aí ele lançou 23 problemas, né? Eram 23 problemas de Hilbert. Vários já foram resolvidos, alguns ainda faltam, né, resolver, outros tem discussão, aí tem polêmicas, tem gente que acredita que está resolvido. Tem poucos, não? São poucos, né? Falta, né? E outros, né, muito famosos, são os problemas do milênio, né? Que agora foram lançados em... são 23 problemas de Hilbert de 1902. Os problemas do milênio são 7, foram publicados no ano 2000, que eram os problemas que iriam deixar os matemáticos ocupados aí por muito tempo. Chamados problemas do milênio, né? Espero que não demore 1000 anos para resolver tudo. Até agora só saiu um. E esses problemas são muito famosos, porque se você resolver, você ganha $1 milhão. Então, não é só pelo dinheiro, né, mas pelo desafio também que as pessoas... Mas o prêmio existe de verdade. $1 milhão. $1 milhão. Né? Só que eles não envolvem apenas matemática elementar. Então eles não vão entrar muito aqui. Né? São problemas que não são elementares. Apesar de que dá para você falar alguma coisa, mas eu vou falar. Se você quiser saber mais sobre isso, você entra no site do Instituto Clay, né? Esse site aqui. Lá você encontra as informações. Tá bom? Vai despertar sua curiosidade, né? E quem sabe no futuro alguém resolva esses problemas aí. Quem resolver ganhar $1 milhão, não esquece dos amigos, né? Quem deu isso, quem lembra, né? Aí, como eu falei, né, apenas um foi resolvido, que é um problema chamado conjectura de Poincaré. E o cara que resolveu não quis o prêmio, recusou. Exatamente. Ele resolveu, ele disse que não era pelo dinheiro. É uma história muito interessante, mas não é o tema daqui. Podem pesquisar. Todo mundo já deve ter ouvido falar, pelo menos um desses problemas famosos aqui, que é a hipótese de Riemann.
muita gente já ouviu falar sobre isso, né? A hipótese de Riemann está entre os 7 problemas do milênio, né? Não foi resolvida ainda. Estava entre os problemas de Hilbert também. Aquela lista dos 23 também estava lá. Então, estamos esperando ainda se vai resolver ou se é possível resolver. Deixa eu falar um pouco então sobre esse problema que é famoso, né? A hipótese de Riemann. O matemático alemão, né? Bernhard Riemann, ele observou uma relação entre os números primos, a frequência com que aparecem os números primos e o comportamento dessa função zeta, que a gente chama de zeta. Você vai somando aqui 1 sobre 2AS, 1 sobre 3AS, é uma série. O pessoal que está no segundo ano já estudou essas coisas de introdução analítica séries, né? Ainda vai chegar lá. Isso é o que a gente chama de P-série, né? Só que, claro, essa função aqui, tem como ela ser definida no plano complexo. Certo? Tem alguns... Você faz uma extensão dela. Então, a hipótese não é fácil de entender, tá bom? Mas tem uma relação entre os zeros dessa função e a frequência com que aparecem os números primos. E a hipótese, né? A conjectura afirma que todas as raízes complexas dessa função não triviais encontram-se nessa reta vertical no plano complexo. Isso é o mais básico que eu posso falar sobre a hipótese de Riemann. Não é simples, tá bom? Mas pensem nisso. É um problema que relaciona os zeros dessa função com a frequência com que aparecem os números primos. O número primo aí já é fácil. Parte real é meio. Tá bom. Outro problema famoso e simples também de entender qual é o problema é o último teorema de Fermat. O último teorema de Fermat é sobre essa equação aqui. Considere A, B e C inteiros positivos e ela afirma que não tem solução essa equação para n maior ou igual a 3. Um problema que Fermat fez essa afirmação numa margem do livro Aritmética que ele publicou em 1637. E, na verdade, a gente chama de teorema, mas a gente não chama de conjectura, a gente chama de teorema. O Fermat, como um teorema mesmo, ele disse que tinha demonstração, mas que não cabia na margem. A margem era muito pequena, mas que ele sabia que era verdade. E ele tinha uma prova muito bonita, até ele afirmou, mas não cabe aqui. Aí depois nunca foi encontrada a prova. Mas é uma coisa muito simples de entender, né? Você pega 3 números inteiros aqui, positivos. Não tem como, não existe solução então para essa equação aqui com A, B e C inteiros positivos e n maior ou igual a 3. Se n for 2, aí todo mundo sabe que tem, né? Tem a teorema de Pitágoras, tem várias soluções, né? Mas para n maior ou igual a 3 não tem. E imaginem que esse problema aqui deixou os matemáticos ocupados por muitos anos, muita gente tentando resolver. Conseguiram resolver alguns casos, mas o caso geral ainda ficava difícil, né? Relutante. Mas esse problema saiu. Ele foi resolvido 358 anos depois. Em 95, o matemático aqui em inglês, Andrew Wiles, resolveu esse problema. Na verdade, ele provou uma conjectura que implicava, né, no teorema de Fermat, a conjectura de Daniel e Chico. Não é um negócio elementar. É muito complicado. Mas, então vocês podem ver que tem esperança, tá bom? Pode ser um problema que pode demora um pouquinho. Pode demorar um pouco. Pode demorar, mas... Então, geralmente as pessoas falam assim, poxa, mas se ninguém conseguiu fazer até agora, deve ser que dá, né? Se nem os melhores, né? Mas não é assim, né? Tanta gente tentou e não conseguiu, e esse cara foi lá e conseguiu. Esse é um exemplo de um problema simples de formular e muito difícil de resolver. Tem um filme, né, da BBC que fala sobre a história, né, que como ele demonstrou, é muito interessante, né? Ele fez uma demonstração, publicou, aí descobriram um erro, aí ficou muito triste, mas ele voltou atrás e tentou outro método e conseguiu ainda resolver o problema. Não desistiu. Continuou lutando e conseguiu. É muito interessante essa história. Então tá aí, mais um problema muito
fácil de entender e muito difícil de resolver. Tá bom. Na verdade, até agora eu não falei, os problemas que eu falei que eram em aberto não era elementar, o que era elementar não era em aberto. Então, na verdade, desculpa, até agora eu enrolei vocês, mas agora eu vou começar a falar de problemas realmente que é elementar e está em aberto. Vamos começar com um problema que eu vou chamar de problema famoso. Vocês entendem porque ele é famoso. Muito simples. Considere um número natural, n, e considere essa função aqui, sigma de n, é a soma dos números naturais que são divisores de n. Então são aqueles divisores, são os números que você consegue dividir. N, né? Por exemplo, sigma de 4. Quais são os divisores do número 4? 1, 2 e 4. Então quando você soma os divisores, dá 6. Dá 6 não, dá 7. Está errado. Nossa. Tá vendo? Agora sim. Agora sim. 5 é um número primo. Só tem dois divisores, 1 e ele mesmo. Né? Então, 5 de 5, 6. Todo mundo já entendeu como que é. Os divisores aqui. 6. Em geral, sigma de n é a soma dos d's. Aí tem essa notação aqui, né? D barrinha n, não sei se você já viu isso, é uma notação para d divide n. Então tá, guarda essa função. Considere agora outra função aqui, hn, vou chamar de nésimo número harmônico. Tem a ver com a série harmônica, então por isso que a gente chama de número harmônico. Simplesmente é isso aqui, hn é a soma de 1 mais 1 meio mais 1 terço até 1 sobre n. Então, com essas duas funções, posso escrever ela também com a notação de somatório, né? Somatório de 1 sobre j, quando j vai de 1 até n. Com essas duas funções, sigma de n e hn, o problema é o seguinte. O problema em aberto é, problema E. Vale essa desigualdade aqui para todo n? Se você pegar sigma de n, aí é menor ou igual que o nésimo número harmônico hn, aqui tem ln, a função logarítmica natural, e aqui e elevado a hn é exponencial. Todo mundo do cálculo aí já conhece essas funções, ln. Todo n menor ou igual. Está em aberto. Você sabe, você pode essa desigualdade. Claro que você pode testar para n igual a 1, n igual a 2, com os computadores, para fazer as contas, até onde os computadores conseguem chegar. É verdade. Mas uma prova em geral para todo n ainda não tem. Então, agora sim nós temos um problema que é fácil de enunciar, né? E está em aberto. Deve ser muito difícil de resolver. Por que eu chamei esse problema de problema famoso? Não é tão famoso, né? Vocês já ouviram falar? Não é tão famoso. Não. Mas eu vou chamar de famoso porque é o seguinte, em 2002, né, esse matemático de Lagares, ele mostrou que esse problema aí é equivalente à hipótese de Riemann. Aquele problema, aquele famoso. Se resolver então, esse, né? Resolver esse, ou seja, se você não entendeu nada da hipótese de Riemann, pensa nisso aqui, que é você tem um problema bem elementar e que foi mostrado que ele é equivalente à hipótese de Riemann. Se você resolver o problema, esse problema aqui, você resolve a hipótese de Riemann e ganha $1 milhão. E fica famoso pro resto da história. Se é que esse problema tem solução, né? Mas, se, né? Agora, aqui está uma cópia aqui do artigo, né? Que vocês sabem que existem afirmações que, apesar de verdadeiras, pode não ser possível demonstrar. Isso é uma coisa que é uma coisa triste, né? Mas existem afirmações que, apesar de serem verdade, pode ser impossível de demonstrar. Que é quem mostrou foi o matemático, aquele Gödel, né? Ele mostrou que no nosso sistema, com os nossos axiomas, né? Nosso sistema algébrico, você pode ter afirmações verdadeiras e possíveis de verificar. Então, por isso eu chamei de problema famoso. Você tem essa relação entre a hipótese de Riemann e essa desigualdade.
Aí tem para se chegar nisso, né, Sérgio? Tem toda uma... Aí tá aqui explicado, que ele explica... todo um caminho. Aí já não sei se é elementar. Aí já não é... E vai pegando valores lá, vai funcionando, né? Soma dos divisores, né? Se fizer os testes aqui... Pega no harmônico e tal. E vai verificando. Usado LN exponencial, parece. Interessante. Mas aí, bom... É difícil. Então, já que a gente não consegue resolver isso aqui, vamos tentar outro. Próximo problema, então, essa conjectura de Pollack. É um negócio muito simples, né? De novo, como vocês podem imaginar, envolve operações básicas aí, números naturais. Considere um número n um número natural e vou construir uma sequência a partir de n. Se o número for par, você divide por 2. Se ele for ímpar, multiplica por 3 e soma 1. Pega o resultado e aplica de novo o processo para o resultado com essa mesma regra. Se for par, divide por 2, se for ímpar, 3n mais 1. Vai fazendo isso de novo. E forma uma sequência. Então, por exemplo, se você começar com 1 é ímpar, então você 3n mais 1, 4, aí par, divide por 2, 2 divide por 2, 1. Aí depois volta, 4, 2, 1, 4, 2, 1. Se você começar com 1, a sequência fica assim. Certo? Certo. Se você começar com 2, par, divide por 2, 1, aí depois cai no ciclo. 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1. Ok? Se você pegar 3 e aplicar a regra, você vai variar um pouquinho aqui, mas depois eventualmente ele cai no Vai começar ciclo. aquela danada. Ele cai no ciclo 1, 4, 2, 1. Essa paciência é boa. Que legal. Não escapa. E você pode fazer isso aí quando você quiser. Ele vai sempre vai caindo nesse ciclo aqui. Vai chegar uma hora. Aí já sabe qual é a pergunta, né? A menos de um número finito, deve ser. A conjectura é, para qualquer n, essa sequência atinge o valor do número 1. Em alguma instância vai iterando. Ela atinge 1. E depois que ela cai no 1, aí ela não... Aí fica repetindo. Bom, aí... Mas isso não foi provado. Essa conjectura já foi verificada para todo n menor do que esse número gigante aqui. Nossa. Usando supercomputadores, né? O pessoal já fez essas contas aí. Parece que é verdade, né? Parece. Só que a gente sabe que isso aqui não é garantia de nada. É apenas uma evidência, pelo menos dos números que a gente consegue calcular nos nossos computadores aí. Mas é uma prova para todo n ainda é um mistério. Um problema em aberto. Muito simples de explicar, né? E existe um prêmio de 1000 libras. 1000 libras, né? Libras? Para quem resolver esse problema. Isso é pouco, não? É. 5 contos. Só? Contar livro? 5 reais, 5 e tanto, né? 5 mil reais contar livro. 6? 6? 6? Bom, 6 Então tá bom. Melhorou muito. Mas isso não quer dizer que o problema é muito mais fácil do que o de 1 milhão, né? Só porque o prêmio pode ser tão difícil quanto. Pode até pior. Isso é já desse século passado? Isso é de 1930 e pouco. 30 e pouco? Desculpa, eu não coloquei, mas é. Dos anos 30. De novo, vocês podem imaginar que isso está relacionado com teoria dos números, né? Mais uma vez. Porque a regra da sequência é dividir por 2 ou multiplica por 3 soma 1. Você acha? Dividir por 2, você está tirando 2 da fatoração. É. E quando você multiplica 3, você, digamos, não alterou muito a fatoração, você só colocou um 3, um primo a mais, e somou 1. Então, está relacionado com como que é esse comportamento. Você soma 1 e isso muda drasticamente a fatoração. Pelo que eu estava lendo na internet, a importância dessa conjectura é para isso. Como que se comporta? Você fatorou um número e agora pega ele mais 1. Como que é a fatoração desse? Isso altera drasticamente a fatoração. E pelo que eu entendi, né, essa conjectura está relacionada com como que é o comportamento
fatores primos no número quando você adiciona 1. Porque você multiplicar 3 ali não vai... Você vai adicionar um primo, se você adicionar um 3 nem só um. Então, eu acho que é... Então, pelo que eu li, a aplicação é para isso, né? Teoria dos números, né? Mas tem a ver com sistemas dinâmicos também, né? Tá bom? Você está iterando a função. Tem uma brincadeira aí na internet, né? Que o pessoal fala. Olha só, paciência búlgara, né? Esse aqui é como se fosse um cuidado para você não ficar obsessivo, né, com esses problemas. Né? Porque pode se tornar uma doença, né? Você fica pensando muito tempo no problema e esquece do mundo. Alguns matemáticos até chamam de esses problemas muito simples, eles chamam de uma doença matemática. As pessoas ficam muito tempo martelando no que tem mínima chance de resolver. Acho que teve gente que morreu louca com isso, né? É, o pessoal fica... Tem mais que falar. Outro problema que eu gostaria de falar é... Eu traduzi como conjectura do atleta solitário. Difícil. Vocês vão entender porquê, né? Mas... Você imagina que tem dois atletas correndo numa pista circular. Eles começaram todos do mesmo... Partem do mesmo ponto e vão continuar correndo com velocidade constante. Tá? Cada um com a sua velocidade constante. E com velocidades diferentes. Tá bom? Então nós vamos dizer que o atleta está solitário no instante t se está a uma distância 1/2 do outro. Tá? Distância sobre a pista. Então se você pensar assim, né? Deixa eu tentar fazer um desenho aqui, né? Pra você tá. Então eles partem do mesmo ponto e são cada um com a sua velocidade. Como um está mais rápido que o outro, né? Em algum momento eles vão estar a uma distância 1/2, né? Já que a pista tem comprimento 1, vai ter a distância 1/2 para lá. Tanto faz a distância para trás ou para frente. Vou dizer que ele está solitário nesse instante se tiver uma distância 1/2. Nesse caso aqui é fácil, né? Se você só tem dois velocidades distintas, sempre um vai ficar sozinho. E no caso o outro também vai estar sozinho. Isso que eu vou dizer que ele está solitário. Nesse caso é fácil. Agora, imagine que você tem 3 atletas então correndo com velocidades distintas. Eu vou dizer que ele está solitário no instante t se ele está a uma distância 1/3 dos demais. Tá bom? Então digamos que eu tenho aqui 1/3 aqui. 1/3 aqui. Vou pegar mais aqui. Até aqui. Até aqui. Então os outros dois atletas podem estar em qualquer lugar por aqui, desde que ele tem que ter uma distância sem ninguém, de 1/3 para frente e 1/3 para trás. Okay? Tentei fazer um... muito devagar isso. Aumentar a velocidade aqui. Imagina isso aqui, tá bom? Eles estão correndo aqui, cada um com uma velocidade diferente. Quando ele estiver sozinho, ele está desenhando um arco aí, tá vendo? Certo. Ou seja, nesse instante tem uma distância, 1/3 livre na frente, 1/3 livre sem ninguém atrás. É para um sujeito só. É para um Não, cara para cada um. só. É um cara só. Para cada um. Para cada um, em algum instante, ele vai estar solitário. Tá. E eu posso fazer isso agora com um número qualquer, né? De atletas. No caso geral, eu vou considerar N atletas partindo da mesma posição, cada um com velocidade constante e diferente, né? Duas velocidades diferentes, né? Não tem nenhuma repetida, na pista de comprimento 1. E eu vou dizer que ele está solitário se tiver uma distância aí de 1 sobre N, né? entre os demais. Né? Não tem chance de ser menos que isso, né? O mais separado possível seria 1 sobre N. Então, será que tem... Então você vai ter
assim, tá aqui o atleta tem que ter um raio aqui de 1 sobre N para cá, 1 sobre N para cá, e os outros atletas podem estar em qualquer lugar aqui, menos próximo dele. Em algum instante, será que ele vai estar sozinho, né? Isso para cada um dos atletas. Então, a conjectura afirma que, né, existe um instante para cada atleta, né, no qual ele estará solitário. Aí, esse resultado já foi verificado para um número de atletas menor do que ou igual a 7. Para qualquer N menor ou igual a 7, já fizeram. Agora, dali para frente, ainda não. Para N igual a 8 ou maior, ainda é um problema em aberto. Esse é o desafio. E aqui seria um exemplo, né? Você tem, por exemplo, aqui você tem 8 atletas aqui. Nesse momento eu tenho esse aqui está solitário, esse aqui também, e esse aqui. Esses dois não. Eu fui tentar dar uma olhada na demonstração desse caso aqui, é muito longa, né? E cheio de casos, sabe? Você divide um caso, dentro do caso tem subcasos, e aí é muito difícil de checar. Mas, pelo que eu entendi lá, o pessoal falou que a mesma ideia do caso N igual a 7 deve funcionar por ele. Só que vai crescendo o número de casos que tem que analisar, de uma maneira que ninguém ainda encarou esse desafio. Ou se encarou e não conseguiu ainda. Olha, né? Um a mais só, né? Parece que tão, né? Não parece que... Tem gente que já tentaram com indução, né? Mas não funciona, ainda não conseguiu com indução. É um problema que, de novo, esse está relacionado com um negócio que chama aproximações diofantinas. Que quando você tem um número real, né? E pega um racional que está próximo dele, né? Que não tem nenhum outro racional que aproxima ele de um denominador menor, não é isso? Não estou falando besteira, acho que é isso que você tem. Não é a minha área de pesquisa, né? Mas está relacionado com isso. Esse é o problema que é o meu favorito. Eu gosto porque ele parece um problema contínuo, né? Você fala velocidade constante, você pode modelar para uma função contínua, né? Só que, na verdade, se você pensar bem, cada vez que ele dá uma volta, é como se fosse uma função periódica, né? As distâncias dele. Eu já tentei pesquisar sobre isso aqui, algumas coisas, mas é muito complicado. Mas depois vocês procurem na internet, né? Veja qual é o seu problema favorito. Todo mundo vai ter um problema favorito, vai ficar pensando. Cuidado para não ficar obsessivo. Isso faz mal. É a turma do cubo mágico. Né? Agora coisa cubo mágico. É verdade, né? E o último problema que eu trouxe aqui é um negócio que eu estudei quando eu estava no PET, que é sobre as teorias de Ramsey. Eu lembro que na época eu não entendi nada disso aqui, mas aquilo ficou na minha cabeça. Para mim, no dia eu tenho que voltar e tentar entender. É sobre combinatória. É o seguinte, suponha que você tem um grupo de pessoas e, claro, isso aqui é óbvio, né? Qualquer par de indivíduos, eles se conhecem ou não se conhecem. Mas vamos pensar assim, né? Vamos dar um vínculo formal. Se todo mundo tem conta no Facebook, por exemplo, aí você adiciona o seu amigo. Então, se você são amigos do Facebook, vocês se conhecem, senão, vamos supor que não se conhecem. Não é verdade, né? Na vida real. Então, se você tem um grupo de 3 pessoas, né, sempre vai ter um par de conhecidos, ou dois pares de conhecidos, 2 pares de estranhos. Né? Mas vamos representar isso aqui, então, como um gráfico aqui, tá bom? Então, vou representar cada indivíduo como um ponto, né, ou um vértice do polígono, se você quiser. Se eles são conhecidos, né, se eles se conhecem, eu desenho uma aresta azul. Se eles não se conhecem, eu desenho uma aresta vermelha. Então a gente poderia fazer isso aqui. Aqui todo mundo se conhece. Né? Tem ninguém que não. Né? Depois a gente apresenta. Né?
Mas a gente poderia pensar isso num grupo de pessoas qualquer, né? Vou pegar um pequenininho aqui. Por exemplo, então esse cara aqui conhece esse, mas não conhece esse. Esses dois se conhecem, são amigos do Facebook. Esse aqui não adicionou esse ainda. E daqui a dia a gente vai pensar assim. Aí eu posso fazer isso com qualquer número de elementos. Aí se ele se conhece, eu desenho uma aresta azul, se não se conhece. Tem a ver com coloração de gráfico. Posso fazer isso com outros? Nossa. Vai ficando feio, né? Vai ficando difícil de analisar. Ó, vamos lá, né? O matemático e filósofo inglês, né, Francis Ramsey, ele demonstrou que dados os números naturais R e S, né, sempre existe um menor inteiro, esse R maiúsculo, né, de R e S. Então, ok, dado um grupo com esse número de pessoas, sempre você encontra um grupo de R pessoas que todos se conhecem entre si, ou S que ninguém se conhece. Se você pensar no gráfico, seria assim, você tem um polígono ali de R vértices, né, com todas as arestas azuis, ou seja, todo mundo se conhece. Ou um com S vértices ali e todas as arestas vermelhas, ninguém se conhece. Tem a ver com o seguinte, você enxergar padrões em coisas aleatórias. Você pega um grupo aleatório, sei lá. No nosso caso a gente vai ver aqui de R pessoas, sem conhecer nada do grupo já posso afirmar, né, se ele for maior do que esse número aqui, que existe ali um grupo de R onde todo mundo se conhece, ou S onde ninguém se conhece. Eu poderia pensar isso também com outras relações. Vamos pensar com duas cores. Então, por exemplo, esses números aqui, R e S, são chamados de números de Ramsey. Entenderam como é que é? Sim. Vamos fazer um exemplo. Qual o número R33? Ramsey 33. Qual o número mínimo de pessoas que eu tenho que pegar para garantir que tem 3 ali que todos se conhecem, ou 3 que ninguém se conhece? Ou seja, qual o número mínimo de vértices que eu tenho que pegar? Se eu tiver um gráfico colorido ali, posso ver ele. Se eu tenho 3 que todos se conhecem, eu tenho um triângulo azul. Todo mundo se conhece. Ou 3 que ninguém se conhece, eu tenho um triângulo vermelho. Então vamos calcular isso aqui, né? Vamos mostrar que esse número é menor ou igual a 6. Então se eu pegar 6 pessoas, já é garantido que tem 3 ali. Vocês 6 aqui. Ou tem 3 que todos se conhecem, ou tem 3 que ninguém se conhece. Todo mundo se conhece. Considere, por exemplo, então, 6. Aí eu tenho as arestas que eu vou colorir com azul se os caras se conhecem e vermelho se não se conhecem. Então o que eu faço para analisar? Escolho um vértice qualquer e partindo dele eu tenho 5 arestas aí. Ou conhece ou não conhece. Então ou é vermelho ou é azul. Como eu tenho 5 e 2 cores, ou eu tenho 3 azuis ou eu tenho 3 vermelhos. Né? Pelo menos 3 tem que ser azul, desses 5 aí, 3 vermelhos. Vamos supor que sejam 3 azuis. Tanto faz, se fosse vermelho, é o mesmo argumento. Então, beleza, eu já tenho 3 ali, tem que ter. Falta analisar as outras arestas que sobraram. Agora, se tiver pelo menos uma azul aqui, então acabou a demonstração. Porque eu já tenho um triângulo azul. Ou seja, já tenho 3 pessoas que todos se conhecem. Se não tiver nenhum azul, é porque eu tenho um triângulo vermelho e 3 que ninguém se conhece. Então, de todo jeito, está garantido, né? Você tem, tirando um grupo de 6, está garantido que ou você tem 3 que se conhecem ou 3 que não se conhecem. Se você quiser pensar em cores, pensa assim. Então, isso garante que o número de Ramsey, como ele é o menor número que tem essa propriedade, né? Se você pegar um maior, claro que tem também, né? Como ele é o menor, então eu não provei que ele é igual a 6, provei que ele é menor ou igual. Agora, se eu quiser mostrar então que ele é igual, então não te mostrou isso. Né? Se eu quiser mostrar que ele é igual, isso foi uma questão de Olimpíada de Matemática dos Estados Unidos em 1953. Ixi, é muito antigo. Só para
observação. Questão de origem. Nasceu pra vocês. Agora, se eu quiser mostrar que ele é igual, o que eu tenho que fazer então? Eu tenho que exibir um grupo de 5 pessoas que eu não tenho nem 3 que todos conhecem, tem 3 que todos conhecem. Tem que ter um pentágono pintado as arestas de azul e vermelho, que não tem nenhum triângulo azul e nenhum triângulo vermelho. Vou deixar vocês pensarem um pouco. Vamos pensar. Você tem um... Quanto verso não deu certo? Não pode ter triângulo vermelho e nem triângulo azul. Aí você vai ter que colorir aqui. Você pode passar um vermelho, passar um verde aqui. Verde está embaixo. Ups. Vai aparecer a resposta aqui. Ah, o meio é azul e o contorno é verde. Isso. Surgiu de repente assim na minha cabeça. Pegou a ideia aí? Eu tive uma ideia. Então você tem que tentar achar um exemplo, né? Tá aí. Você tem 5 amigos, 5 pessoas aí. Uns são amigos, outros não são amigos. Não quer dizer que é inimigo, né? Mas... E não tem triângulo vermelho, né? Então está garantido que o número de Ramsey 33 é 6. Entendeu? É 6, fiquei com 5. Ele é menor ou igual a 6, mas com 5 não tem. É menor que... Então tá bom. Né? Sempre que você pega um grupo de 6, tá, né? Você tem 3 pessoas aí. Né? Se você quiser garantir essa probabilidade, tem que ter no mínimo 6. Agora, qual é o número então R44? Se eu quiser agora, qual é o número mínimo de pessoas que eu tenho que pegar? Eu acho que tem 4 ali que todos se conhecem. Só uma dúvida. Você falou assim, olha, o R33 é menor ou igual a 6. Aí você provou que com 5 você consegue fazer. Com 5 não funciona. Não funciona. Com Ele tem que 4. Você não teria que fazer com 4, por exemplo? Ou com 3? Não. Se não vale com... Né? Se não vale com 5, né? Como é que você vai fazer? Não dava menor, né? É porque é o número mínimo. Ele é o número mínimo que tem essa propriedade. Você tem que pensar assim, né? O número de Ramsey é o número mínimo que garante que aquilo vale. Se ele vale para, sei lá, 7, então ele vale para 6. Né? Agora, se ele não vale para 5, então ele não pode, o número de Ramsey não pode ser menor ou igual a 5. Né? Se fosse 4. Se vale para um cara... Se ele valesse para 4, ele vale para 5 também. Concorda? Ah, certo. Você botou um vértice a mais. Só, Você pega o seu desenho e só você vai do adicionar jeito que um. você quiser, né? Não, tá certo. Então, ele é o número mínimo que garante essa propriedade. Tá certo. Agora, se eu pegar, se a questão agora é 4, então, que número será que é esse? Mínimo. Vamos ver, é mais complicado. Aqui eu coloquei um pouco mais de trabalho, né? Você mostra que esse número é 18. 18. Não um pouco mais, acho que dá mais trabalho mesmo. Eu lembro que eu estudei isso na época do PET, eu não estava apanhando nessa época, eu não entendi. Agora, né? Você mostra que é 18, ou seja, tem um exemplo com 17, não tem nenhum quadrado, tudo azul, com todas as ligações azul, ou nenhum quadrado com todas as ligações vermelhas. Aí tem esse exemplo aqui. Ah, que bonito. Procura um quadrado aí azul, vermelho, você não vai encontrar. Porque com 17 esse, né? Aí peguei esse exemplo aqui desse site. 17. Ok, então R44 vai calculado. E o N55? Agora, se eu quiser 5, ou seja, um pentágono com todas as ligações azuis ou todas vermelhas. Que número é esse? Aí a resposta é: ninguém sabe. Ninguém sabe? Ainda não se sabe. É muito difícil. Porque é uma coisa que vai... vamos ver porque
17 já ficou aquela coisa, né? Cresce muito rápido. Cresce muito rápido. Olha só, a única coisa que se sabe é que ele está entre 43 e 49. Pô, então. Boa coisa. Você pensa assim, dá pra... Tá até bom, né? Dá pra analisar, né? A gente pega lá o 43, vamos pintando. Mas olha só, se você for fazer isso analisando caso a caso, né? Até a pergunta é natural, né? Se existe um número finito de possibilidades, por que a gente não analisa todos e até achar algum exemplo ou garantir que não tem nenhum? O problema é que é o seguinte, se você tem 43 vértices, você tem 903 arestas. É combinatório. Cada ponto tem 42 arestas, só que você contou 2 vezes, né? Então você divide por 2, deu isso. Quantas maneiras tem de você colorir 903 arestas com 2 cores? 2 elevado a 903. Só isso. Quantas maneiras distintas você pode colorir? Com 2 elevado a 903. Esse é um número absurdo. É mais do que 10 elevado a 271. Se você for fazer por força bruta, você não tem a menor chance de conseguir. Vai gastar o fim de semana. Não, se você gastar 1 segundo em cada caso, você precisaria de 2 vezes 10 a 264 anos por tempo. Aí junto com o cubo mágico das combinações com... Só para você ter uma ideia, a idade do universo é mais ou menos 14 bilhões de anos. Então, e você precisaria disso aqui de tempo. Se demorasse 1 segundo em cada... 1 segundo. Ou seja, com força bruta, só se for muita sorte, né? Você já... O primeiro você acha. Aí você merece o prêmio, porque aí você sortuda assim lá. Como vocês podem imaginar também, antes de fazer essa observação, deixa eu só comentar. Você pode colorir com mais cores também, tá? Eu usei azul e vermelho, mas poderia usar 3 cores, 4 cores. Né? Poderia usar... Aí você teria o número de Ramsey de K1, K2, K3, por exemplo. Aí você coloriu com 3 cores. Você quer K1 azul, K2 vermelho ou K3 verde, sabe? Você pode adicionar quantas cores você quiser. E claro, vai ficando muito mais complicado. Esse matemático aqui, o Tethys, ele é um cara que provavelmente ele mexeu com todos esses problemas que eu falei aqui. Ele tinha interesse em quase tudo de matemática. Né? Ele sabia mesmo trabalhar com muita coisa. Aí ele fez essa brincadeira aqui, né? Se chegar um exército alienígena muito superior ao nosso e mandar a gente calcular esse número, ou eles vão destruir a Terra, né? Aí ele fala, nesse caso a gente deveria convocar todos os matemáticos, todos os computadores e tentar achar o número. Agora, se eles pedirem o R66, aí ele fala, nesse caso a gente tem que tentar destruir os alienígenas. Tem que enfrentar. Nem adianta. Porque ele vai crescendo muito rápido. Então, esse era o problema que a gente estudou no PET, né, na época que eu estava na graduação, que ficou aí na minha memória. Eram esses problemas, né, que eu queria falar. Aqui eu tirei aqui as referências, né? Aquele artigo sobre equivalência com a composta de rima. Aqui são os blogs aqui que o pessoal fez umas listas de problemas. Se você procura na internet também depois, se quiser, eu posso mandar para vocês. Tem vários outros problemas aqui que não dá tempo de falar. Pode ser que o seu problema preferido esteja lá. Naquele, né? E aqui aquele artigo também que o cara oferece o prêmio. Está escrito 1100, em outro lugar está 1000. Tem uma diferença de 100 libras aí. 600 reais. Ok? Obrigado. Perguntas? Tem? Qual? Os primos. O primeiro que eu A falei? sequência, não sei. Foi o primeiro, né? O primeiro que era relacionado com a hipótese de rima, né? Esse ainda não. Na verdade, depois que eu falei daquele hipótese de rima, os outros não. O que eu falei no início era o teorema de Fermat, aquele foi resolvido.
Que três você está falando? Não, a sequência dos primos. Ah, não, então. Aqui eu mostrei a sequência dos primos, né? Relacionado com a harmônica? A função zeta de rima, os zeros dela, tem uma relação com a frequência que aparece nos primos. É ali que apareceu. Esse é um problema terrível, difícil. E, infelizmente, ainda está em aberto. Tá difícil mesmo. Mais alguma, gente? Vou começar a pensar agora nos problemas. Partiu.